Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer uma análise de edital do concurso de Fiscal de Tributos da Prefeitura de Itumbiara, carinhosamente chamado de ISS Itumbiara. Meu nome é Guilherme, aqui nós estamos no canal Espíndola Concursos e, sem mais enrolação, vamos lá. Bom pessoal, a primeira coisa que eu queria dizer é que esse concurso, na minha visão, ele vai ter uma boa demanda de candidatos, tá? Por quê? Porque Itumbiara é uma cidade muito próxima de Goiânia, tá ali a 200 e poucos quilômetros. Além disso, há um fácil acesso de Goiânia para Itumbiara através da BR, então é fácil de chegar, logisticamente falando. Então provavelmente nós teremos muitos candidatos de Goiânia e da região que irão fazer esse concurso, beleza? Banca examinadora. Bom, a banca examinadora vai ser a Universidade Federal de Goiás, por intermédio, né, do Instituto Verbena. E o que eu posso dizer dessa banca? Essa banca, na minha visão, é uma banca justa. Tá? O UFG é uma banca justa, é uma banca que geralmente não costuma causar polêmicas, geralmente é uma banca que é direta, não causa polêmicas, apesar de em alguns concursos nós termos alguma coisa, não é o padrão, tá? É uma banca que eu gosto de assemelhar um pouco com a VUNESP, tá? Tem uma prova justa, uma prova que não se aprofunda tanto em alguns tópicos, como por exemplo a FGV, e enfim, é uma banca que eu acho bem bacana, não vejo nenhum problema nela, beleza? Além disso, né, apesar da UFG ser uma banca relativamente nova, nós temos um banco de dados que vocês podem observar aqui, um banco de dados com 19 mil questões. Tá? Nós temos um banco de dados, deixa eu só marcar aqui com a canetinha, né? 19 mil questões que eu encontrei. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem uma boa amostra de questões para você fazer, porque numa preparação para concurso público você tem que fazer questões, evidentemente. Então, você tem aí material suficiente para poder estudar. Tá? Você tem muitas questões, você tem uma banca que não causa tantas polêmicas, uma banca direta, reta, então tem tudo para ser um concurso bacana. Beleza? Dando continuidade. Bom, o cargo. Esse concurso, pessoal, é um concurso da Prefeitura de Itumbiara. Então, evidentemente, nós temos vários cargos. Vocês podem ver aqui, ó, o tanto de cargo que nós temos. Porém, o foco desse nosso vídeo aqui vai ser para fiscal de tributos. Se vocês quiserem que eu faça análise de edital de outros, na parte de outros cargos, por exemplo, fiscal de obras, posturas, ambiental, vocês me falam aí, tá? Bom, nível de escolaridade. O nível de escolaridade para fiscal de tributos é nível superior. Etapas desse concurso será somente uma etapa e o tipo de prova, prova objetiva. Ou seja, nós não teremos discursiva ou prova de títulos para o cargo de fiscal de tributos. Vai lá, faz a prova objetiva e tchau. Bom, para o cargo de fiscal de tributos, uma informação muito importante é as vagas, tá? Nós temos aqui, para ampla concorrência, nós temos 2 vagas, tá? E para o cadastro reserva, né, no CR, nós temos 6 vagas. Então, nós temos 2 mais 6. Na minha visão, a gente tem 8 vagas aí. Provavelmente devem chamar mais que 2 pessoas. Carga horária, 40 horas, tá? E os requisitos, nós já tínhamos olhado atrás, no slide anterior, que o tipo de escolaridade é nível superior, e aqui meio que discrimina, né? É um curso de graduação de nível superior que seja reconhecido pelo MEC, tá? E o vencimento básico, R$ 4.529,42. Bom, sobre esse vencimento básico, eu queria passar para essa parte aqui para vocês verem o que eu achei no portal da transparência. Olha só. Se você entrar no portal da transparência, tá, e olhar os fiscais de tributos, eu peguei um exemplo aleatório, você pode olhar e verificar, mas é o seguinte, uma pessoa que entrou em 2019, tá, essa pessoa tem aqui um salário base de 4.798, tá, é diferente dos 4.529, até porque existe uma progressão na carreira. Porém, o total de proventos dessa pessoa é de 8.277. Ou seja, eu acredito, tá, que o cargo de fiscal de tributos, o vencimento básico é esse, mas provavelmente você deve ter outras verbas indenizatórias, você deve ter ali outras remunerações que incorporam, tá, que entram ali na remuneração total para poder aumentar. A prova é isso aqui.
Você tem essa pessoa aqui que ganha 4.798 e o total de proventos é 8.277. Então tem alguma coisinha aí, tá? Então eu esperaria que tem algumas verbas aí que não estão totalmente discriminadas no edital, beleza? Vamos lá. Outra coisa importante, o valor da inscrição, como é para nível superior, é um pouquinho mais caro, então R$120. O prazo para realizar a inscrição já deixa aí um despertador no celular. 28 de novembro é quando inicia, então já põe para despertar dia 28, já paga, tá? Para ficar livre. E vai até dia 21 de dezembro, beleza? Prova objetiva. Olha só, prova objetiva, pessoal, ela vai valer 100 pontos, um total de 100 pontos, sendo eliminado do concurso o candidato que não obtiver no mínimo 40 pontos. Então, assim, qual que é o requisito aqui? Você tem que tirar no mínimo 40 pontos para não ser eliminado, tá? Porém, pessoal, o que eu tenho para dizer? Você não vai para a prova achando que vai fazer 45 pontos, 50 pontos. Ah, não estou eliminado. Você não vai passar, tá? Você tem que ir para essa prova para ir bem. São 2 vagas, mais 6 vagas de cadastro reserva. Você tem que ir para essa prova para poder tirar uma nota grande, uma nota 80, 90 pontos, daí para mais, para você ser competitivo, tá? Além disso, né, você tem 4 alternativas somente, A, B, C, D, isso aumenta, né, a probabilidade de acerto. Você tem 25% de chance, né? Quando a gente tem prova ABCDE, é 20% de chance. Claro, né, isso aqui melhora para todo mundo, mas é só um dado, tá? Beleza. Prova objetiva fiscal de tributos. Disciplinas. Nós temos português, matemática, atualidades, história e geografia de Goiás e Itumbiara, noções de informática, legislação e conhecimentos específicos do cargo, tá? Lógico, cada matéria vai ter um peso, tá? E eu vou explicar um pouquinho melhor no próximo slide. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei todas essas disciplinas e eu ordenei em ordem de prioridade. O que vale mais para o que vale menos. Então, olha só, conhecimentos específicos. Nós temos 10 questões, peso 3, total de 30 pontos. Português, 10 questões, peso 2, total 20, e assim por diante, tá? Então, se você observar, conhecimento específico é o mais importante, vale 30%. Português vale 20, legislação vale 20 e assim por diante, tá? Se você olhar essa coluna aqui que tem o AC, esse AC significa acumulado. O que eu quero explicar e entender com isso aqui? Veja bem, de conhecimentos específicos até legislação, você tem 70% da prova, pessoal. Então, 70% da prova se concentra nessas 3 matérias: conhecimentos específicos, legislação e língua portuguesa. Qual que é a consequência disso? O seu estudo tem que priorizar essas 3 matérias. Por quê? Porque as outras 3, matemática, atualidades, história de Itumbiara e informática, as 3 juntas valem 30%. Então, o que é mais importante no seu concurso? Conhecimento específico, língua portuguesa e legislação. Então, no seu ciclo de estudos, você tem que fazer de maneira com que essas 3 você esteja batendo sempre, estudando sempre, beleza? Presta atenção nisso aí. E aí, já verifica uma coisa. Guilherme, eu sou ruim em matemática, eu sou péssimo em matemática. Quer minha opinião? Nem perca tempo. É besteira. Se você não sabe matemática, você não é bom. Talvez você saiba alguma coisa ali, então foque naquilo que você sabe e o restante, cara, nem compensa, beleza? Porque você tem que atacar aquilo que vai te fazer ganhar mais pontos, tá? Que são essas 3 matérias aqui. Beleza, prova objetiva, né? Vai ser em Itumbiara ou em cidades próximas e ou Goiânia, né? Então isso aqui vai depender dos inscritos, né? Eles vão fazer uma análise aí, deve publicar. E as provas vão ser realizadas no dia 14 de janeiro de 2024. Ou seja, nós temos aí, pessoal, mais ou menos aí, 70 dias, né, para a prova. Hoje é dia 6 de novembro, né, se eu não me engano. Então, é isso, beleza? Conteúdos, pessoal. Agora é a parte mais chata, né? Pessoal, português. Português cai tudo, né? Toda parte de português que
quem está estudando para concurso já está acostumada, né? Concordância, regência, interpretação, sintaxe, gramática, etc. Tudo que geralmente cai em português está aqui. Em algumas provas, né, algumas bancas, alguns órgãos, né, pedem para cobrar a redação oficial. Aqui não tem, né, redação oficial, mas o conteúdo de português é padrão, beleza? Matemática. Pessoal, matemática, olha só que interessante. Apesar do conteúdo chamar matemática, a gente pode dizer que há uma divisão aqui dentro. Primeiro, se você pegar aqui do tópico 1 até o tópico 3, 1, 2 e 3, a gente pode dizer que a gente tem aqui uma matemática geral, que está caindo aqui conjuntos numéricos, naturais, números racionais, é uma matemática geral, tá? Se a gente ir aqui do tópico 4, análise combinatória, tópico 5, noções de estatística, e aqui ele vem falar da parte de estatística descritiva, né? Apresentação de dados estatísticos, medidas de centralidade, e aqui nós temos também probabilidade, que também pode entrar em estatística. Então aqui, o que está marcado em vermelho seria uma matemática básica. O que está marcado em azul aqui seria já a parte estatística. Aí a gente tem aqui uma outra parte que também entra como uma parte mais geral, que seria regra de 3. E aqui nós entramos em matemática financeira. Então tem matemática financeira, porcentagem, juros simples, compostos e descontos complexos, tá? Enfim, o que eu quero dizer com isso? Perceba que é muito vasto o conteúdo de matemática, tá? E se você continuar lendo aqui, você vai ver a parte de equações, trigonometria, geometria, então é muito amplo. Você tem aqui matemática geral, estatística, matemática financeira. Não achei aqui nada de raciocínio lógico, mas perceba que é um edital que, apesar de cobrar noções, você tem que saber de tudo um pouco, tá? Bom, essa parte aqui, pessoal, é uma parte que geralmente aqui nos concursos do estado de Goiás costuma cair, que é a parte de história e geografia do estado e da cidade. Então, se você der uma lida aí, você vai ver que vai cair a parte de história de Goiás, um pouco também sobre Goiânia, né, a construção de Goiânia, e também da parte de Itumbiara, tá, também vai cair. E, se você observar do tópico 1 até o tópico 5, você vai ver que tem aqui a parte de conhecimentos gerais, vamos dizer assim, de atualidades. Conflitos sociais, pobreza, mundo do trabalho, mobilidade, migrações, enfim. Isso aqui já é uma parte, meio ambiente, já é uma parte mais geral. Você vai ter que estar atento aí nas notícias, dos acontecimentos mais recentes, tá, para poder responder. Noções de informática. Pessoal, atualmente, né, existem muitos concursos que não estão cobrando mais informática. Né? Hoje em dia é muito mais comum cobrar TI, né? Porque hoje um servidor público ele tem que ter conhecimento da parte de tecnologia da informação. Porém, a gente ainda tem vários editais cobrando informática, que é aquela informática padrão, né? Parte de Windows, de arquivos, backup, Excel, né? Planilhas, enfim. Toda aquela parte de TI é um conteúdo chato também, mas está presente aí no seu edital. Legislação. Pessoal, legislação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque apesar de ser legislação, é uma mistura, né, de direito administrativo com direito constitucional. Veja bem, você começa aqui com ética no serviço público, beleza? Aí você tem a Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Aí você tem a Lei de Processo Administrativo. Aí você tem a LAI, tá? Aí você tem outros decretos. Isso aqui é basicamente direito administrativo, tá? Aí quando entra aqui no tópico 8, do tópico 8, o tópico 8 por si só é Constituição, né? É direito constitucional. Até a parte ali da administração pública, dos servidores, da organização dos poderes, é tudo direito constitucional. Vai para o tópico 9, você já tem, de novo, direito administrativo. Princípios, atos, classificação e espécie dos atos, enfim, até chegar em agentes. Então, legislação é uma mistura de direito constitucional e direito administrativo, tá? Então, toma cuidado com isso aí. E aí vem a parte de conhecimentos específicos do cargo para fiscal de tributos municipais. E aqui, pessoal, é vasto, tá? Apesar de você ter ali uma parte enxuta, tem muita coisa aqui. Você tem a parte de direito constitucional aqui no tópico 1 e tópico 2. Depois você tem direito tributário aqui com responsabilidade tributária e o CTN. Aí depois você já entra na parte de contabilidade, então noções de contabilidade.
até a gente chegar aqui no tópico 8. Aí depois, parte de contabilidade pública, tá? Contabilidade pública. Depois, você entra ali na parte de finanças públicas, né? Com a parte de orçamento público, que seria a AFO, finanças públicas, tá? E depois você tem mais um pouquinho de administrativo, com controle da administração pública, poder de polícia. E aqui algumas leis específicas, né? Lei de execução fiscal, lei de responsabilidade fiscal e o Código Tributário do município de Itumbiara, tá? Aí assim, pessoal, minha opinião, a gente vai ter 10 questões de fiscal de tributos municipais. Se eu fosse o examinador, eu cobraria 5 questões do CTM, né, M de macaco, né, Código Tributário do município de Itumbiara. Por quê? Porque o CTM, pessoal, é o que você vai usar na sua carreira de fiscal de tributos. Você vai ter que andar com ele debaixo do braço. Tá? Então, na minha opinião, se eu fosse o examinador, eu cobraria aqui 5 questões do CTM, né, Código Tributário do Município, e as outras 5 questões eu dividia por restante. Contabilidade, contabilidade pública, AFO, essa parte aqui de direito administrativo, enfim, eu dividiria por resto. Porque o que importa para o fiscal de tributos é o que mais importa, né? Não estou dizendo que os outros não são importantes, tá? Mas o que mais importa é o CTM, beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais algum vídeo, mais alguma coisa relativa a esse concurso, eu estou à disposição, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar o like e até mais.